Bom pessoal, meu nome é Wesley. O meu trabalho é sobre a obra escrita por Josemar da Olho, intitulada como Da Cultura ao Corpo. Fazendo uma breve apresentação sobre o autor, Josemar é graduado em Educação Física e Psicologia pela USP, onde ele também realizou seu mestrado, e realizou seu doutorado na Universidade Estadual de Campinas, onde atualmente ele exerce a função de docente na Escola de Educação Física da Unicamp. A obra era dividida em 4 capítulos, no quais esses capítulos são abordadas reflexões, sobre os procedimentos dos professores de educação física em relação às suas práticas desenvolvidas na escola e qual o papel da educação física e sua importância no processo de formação desses indivíduos. O capítulo 1, intitulado como Antropologia, um deslocamento do olhar. O capítulo 1, ele relata sobre o início e, consequentemente, a evolução da pesquisa antropológica, ao considerar todos os homens como seres da mesma espécie, porém ressaltando suas diferenças e procurando justificá-las. Morgan, ele foi considerado um grande precursor da pesquisa antropológica. Entretanto, o Morgan ele comete o equívoco ao definir as diferenças culturais e comportamentais dos demais grupos como inferiores quando comparado aos europeus. O que eu quero dizer com isso? Antigamente, a pesquisa não era realizada, não era estabelecido um contato entre o pesquisador e o objeto de pesquisa. Por exemplo, no caso de Morgan, as informações sobre diferentes culturas em diferentes lugares, elas eram passadas por outras pessoas, e através dessas informações passadas por outras pessoas é que os pesquisadores eles construíam essas ideias sobre a cultura de diferentes lugares. E aí, ao fazer isso, ele considerava como uma cultura inferior aquela que não fosse a cultura europeia. Então, por exemplo, a cultura africana, americana, ele considerava isso como seres inferiores quando comparado à cultura apresentada pelos europeus. E aí, no início do século XX, a pesquisa antropológica ela começa a tomar outras dimensões, quando os pesquisadores Franz Boas e Bronislaw eles iniciam a pesquisa de campo. Como eu falei anteriormente, não era estabelecido esse contato entre o pesquisador e o objeto de estudo. E aí esses dois pesquisadores eles iniciam a pesquisa de campo fazendo justamente isso. Então ela começa, consequentemente, a ganhar a estabelecer uma fidedignidade maior e também dimensões maiores quando comparada às pesquisas realizadas anteriormente. E o primeiro capítulo ele termina ressaltando sobre esses
conceitos, né, de antropologia como objeto de estudo, e mostrando essas dimensões de forma a evitar qualquer tipo de preconceito, como eu disse anteriormente, apresentado por Morgan, contra diferentes tipos de comportamento humano, ou seja, ao se observar diferentes comportamentos, você não deve julgar aquilo como mal ou bem, ou como melhor ou pior. Então, o capítulo 1 ele diz sobre isso, o que seria antropologia, como surgiu e como foi essa trajetória da antropologia até os dias atuais. O capítulo 2, intitulado como a construção cultural do corpo humano, ele inicia ressaltando sobre os aspectos culturais relacionados ao corpo humano, tentando deixar claro que o homem é um ser biológico e sociocultural, sendo impossível separar essas duas variáveis, pois antigamente, eles consideravam o ser humano apenas um aspecto biológico, fisiológico, psicológico, mas não levando em considerações os aspectos culturais envolvidos no comportamento do humano. E apesar dessa constante evolução do estudo da antropologia, na educação física especificamente, a área ainda apresenta paradigmas que necessitam ser repensados. Isso é bem fácil de ser identificado justamente quando eu refiro em que ressaltam ou em que definem, né, o ser humano somente no aspecto biológico, psicológico e fisiológico. E isso relacionado à educação física e suas práticas corporais. Entretanto, a antropologia tem conseguido transformar essa visão sobre a educação física, mostrando a importância de se observar o corpo humano nas suas diferentes dimensões, não somente no aspecto biológico, fisiológico, como eu disse anteriormente. O autor, um pesquisador, né, chamado Marcel Mauss, ele associa muito bem a antropologia com a educação física. E ele também afirma que a educação física deve ser pensada nesse contexto. Ele ainda relata sobre a importância, sobre os valores e princípios culturais do comportamento humano. Então, o capítulo 2 ele fala bastante sobre ele começa já a fazer ligações entre antropologia e educação física, já deixando após, né, as definições de antropologia serem feitas, ele já começa a fazer essas ligações entre antropologia e educação física. O capítulo 3, intitulado como Trabalho de Professor de Educação Física, esse capítulo, essa parte do trabalho, ela refere-se basicamente à coleta, né? A coleta de dados da dissertação de mestrado do Josimar. Então, como eu disse, o capítulo ele relata sobre a pesquisa de campo realizada por Josimar e colaboradores. E no comecinho do capítulo ele já inicia delimitando, né, os critérios de inclusão da pesquisa, como por exemplo, ele resolve entrevistar somente professores da rede pública, que seriam um dos critérios de inclusão.
ele também estabelece critérios de procurar, né, de abordar professores que trabalham em escolas consideradas de classe média e alta, entre outros fatores do perfil das escolas, como eu falei, dos professores, a classe econômica da qual a escola atendia os alunos, ou seja, os alunos que frequentavam aquela escola, a maioria dele, em qual classe econômica eles se encaixavam. Enfim, após estabelecer esses critérios, ele começa a procurar os professores, né, para realizar a entrevista. E aí, quando ele procura esses professores para poder marcar as entrevistas, em algumas escolas ele teve uma certa rejeição, alguns não mostraram muito interesse em ajudar, mas enfim. E após esse primeiro contato com a escola, foi iniciada então as entrevistas, na qual ele entrevistou 20 professores. Dentre esses 20, sendo 10 homens e 10 mulheres. E na entrevista foram levantadas questões relacionadas aos motivos dos quais os professores no caso, escolheram a educação física como profissão. E as respostas foram diversas. Alguns deles relataram sobre o fator tempo, quando comparado ao tempo de conclusão da medicina, por exemplo, em que a educação física na época era 3 anos, a medicina era 6, então alguns alegaram ter escolhido a educação física por esse motivo. Outros falam que escolher a educação física por ter uma afinidade aos esportes e prática corporal. Enfim, foram diversas respostas. E após esses questionamentos, foi solicitado aos professores que definiam a educação física. E o autor relata que, pelas definições dadas pelos professores, ficou fácil enxergar a dificuldade em identificar a educação física como uma disciplina no contexto escolar. Ele cita exemplos no livro em que os professores, alguns deles falam: a educação física é lazer, a educação física são brincadeiras, enfim, são conceitos muito genéricos e que os professores assim, mostram que eles não conseguem definir a educação física. Por fim, o quarto capítulo, intitulado como do corpo, matéria-prima ao corpo cidadão, o autor ele busca identificar a visão dos professores sobre o corpo em seus diversos aspectos. Entretanto, ao levantar essas questões, os professores eles acabam entrando em contradição quando relatam sobre o objetivo da educação física como um processo de formação do corpo como um todo. E aí, quando os professores definiram sobre o corpo, foi possível identificar a ideia de matéria-prima que tende a ser lapidada, preparada e cuidada para, enfim, viver em sociedade. Ou seja, os professores enxergam a educação física como eles enxergam um pouco justamente como essa matéria-prima, em que
o objetivo, os princípios seriam de estimular a prática esportiva, estimulam uma busca pelo físico ideal, entre outros. E, por fim, é fácil identificarmos essa cultura enraizada nas aulas de educação física, como eu disse anteriormente, através das abordagens realizadas pelos seus professores, onde eles buscam eficiência corporal, como eu disse. Eles estão mais preocupados com o desempenho esportivo, motor, do que com o corpo, tipo, como se o corpo também não fosse um produto da cultura. Estão preocupados somente com os aspectos esportivos ligados ao desempenho. E, para finalizar, a minha principal crítica não se trata da obra em si, mas o que me mais chamou a atenção foi sobre esse conhecimento apresentado pelos professores, ou seja, por essa dificuldade em se definir a educação física. Como eu disse, eles apresentaram conceitos muito genéricos, mas, embora isso tenha me chamado a atenção, eu acredito que isso não seja totalmente culpa deles. A instituição em que eles estudaram pode ter uma culpa parcial aí nessas representações dos professores, pois acredito eu que anteriormente no processo de formação não eram abordados, ou se eram, acredito que não eram abordados de forma tão relevante disciplinas relacionadas a estudos da antropologia e também da epistemologia. Ou seja, então talvez essa dificuldade em definir a educação física possa ser em decorrência dessa não presença de conteúdo ou de disciplinas que abordem sobre esses dois fenômenos. Então, por fim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha e que todos possam ler o livro.